Eu dei uma afastada nele aqui, ó. Eu acho que deu uma melhorada. Pegue tua Bíblia comigo aí, vamos falar da nossa fé. Diga-se comigo: esta é a infalível, a imutável, a santa, a perfeita, a absoluta palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso. Eu agora vou receber a poderosa palavra de Deus, e eu declaro que nunca mais serei o mesmo. Obrigado, Senhor. Tua palavra, Senhor, é que nos cura. A tua palavra, Senhor, ela é saúde para o nosso corpo, Senhor. É isso mesmo que a tua palavra diz que ela é. Ela diz que é saúde para os nossos ossos, para o nosso corpo, Senhor. E eu te agradeço por isso, por tua palavra, a palavra que tu deixaste para nós, Senhor, para nós te conhecermos a nós mesmos, conhecermos o nosso direito. Nós te louvamos, Senhor, por isso. Muito obrigado, Senhor. Que nessa noite, Senhor, nós possamos mesmo ter olhos espirituais abertos, no pleno conhecimento da tua vontade, Senhor, para as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Eu estava de tarde dando uma meditada e estava pensando, né, como o mundo está mudado, né. Estava pagando uma conta lá na Caixa Econômica, na lotérica, e quando e a dona do meu lado, muito obrigado, meu irmão, valeu. E a dona do meu lado acabou de pagar a conta, botou a conta em cima do balcão, tirou uma foto da conta, né, do comprovante, estava mandando para alguém. Nós somos de uma época que até nem telefone se tinha direito, né? Como as coisas estão mudadas no nosso país, né? Se você quisesse mandar alguma coisa para uma pessoa, você tinha que botar no envelope, botar no correio e mandar para a pessoa, ou então você mesmo tem que mostrar à pessoa que você efetuou o depósito, o pagamento, né? E tudo isso, amados, vai fazendo com que a vida fique mais corrida, com que as pessoas, elas queiram as coisas mais rápidas, né? Aqui é um exemplo de que a pessoa quer a coisa mais rápido. Quem esperava 2 dias para receber o comprovante de depósito, que o comprovante de depósito chegava quase junto com o depósito, né? Hoje a pessoa já não quer mais isso. Hoje a pessoa quer, não, tira uma cópia e manda para mim, dá uma escaneada. O pastor Francisco estava me mostrando um programa, né? Um aplicativo que você baixa, e esse aplicativo ele escaneia o documento para você, e depois você ali transforma aquele documento, né? Ou em PDF ou em foto, né? Então, tudo isso, amado, vai fazendo com que as pessoas queiram as coisas cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. Facilita a vida, mas as pessoas vão querendo que as coisas sejam cada vez mais rápidas. As pessoas não querem mais as coisas demoradas. As pessoas não querem as coisas devagar. Mas as pessoas não querem as coisas devagar, querem as coisas rápidas, elas não querem esperar, né? E com isso, na igreja é a mesma coisa, né? As pessoas, elas querem que as coisas aconteçam na hora. Elas querem que tudo aconteça na hora. Se ela precisa de uma bênção, ela quer que aquela bênção aconteça na hora. Se ela ora por um emprego, ela quer que o emprego apareça naquela hora para ele, né? Ou então no dia seguinte. Não quer esperar. Não quer ter paciência para poder esperar. As pessoas querem tudo muito rápido. Como eu sempre costumo dizer para vocês, que eu chamo de geração micro-ondas, né? Até alguns anos atrás, quando a gente queria uma pipoca, o que a gente fazia? Ia lá para a pipoqueira, né? Quem tinha pipoqueira, quem não tinha pipoqueira, tinha que ficar lá sacudindo mesmo a panela, né? E ia lá para lá e ficava lá esperando os milhos, né? Estourarem, né? E ficava ali. Agora você vai lá, bota ali no micro-ondas, né? Que aquilo é um veneno, né? Muita gordura, hidrogenada purinha, né? Vai lá, bota no micro-ondas,
sai de lá pelando, né? Tudo pronto, né? E as pessoas pensam que nas coisas de Deus são a mesma coisa. Então as pessoas elas costumam confundir duas coisas: cura e milagre. As pessoas confundem essas duas coisas. Elas acham que cura e milagre é a mesma coisa. Eu estou falando sobre cura e milagre, mas a gente poderia falar sobre qualquer coisa. Eu vou falar sobre cura e milagre, mas quando eu estiver falando sobre cura e milagre, irmão, você pode pensar em qualquer coisa que você precisa. Mas as pessoas acham que cura e milagre são duas coisas que são, ou que são a mesma coisa. Mas eu quero que você saiba que a palavra de Deus, ela diferencia isso. A palavra de Deus chama cura de cura e chama milagre de milagre. Ok? Deixa eu mostrar isso para você. Vamos comigo. Atos. Quando os discípulos, né, Pedro e João saíram, que estavam presos, que eles foram orar, que eles oraram, chega numa parte da oração deles, vejam só o que ele fala aqui. No verso 30, capítulo 4, verso 30, Atos capítulo 4, verso 30. Ele diz assim: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Na minha versão, a palavra prodígio, ela é traduzida de uma palavra grega, né? Que é semeion. Essa palavra grega, ela pode ser traduzida tanto pela palavra prodígios, como também pode ser traduzida pela palavra milagre, tá bom? Esses prodígios aqui, na realidade, são milagres. Então vocês podem ver que são duas palavras diferentes. Claro que a palavra cura, né? Você tem algumas palavras no grego que você pode usar para cura, mas as duas palavras são diferentes, tanto é que ele aqui separa. Enquanto tu faz, todo mundo tem a palavra, todo mundo na sua versão, no verso 30, tem a palavra prodígios, quando ele diz assim: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios. Maravilhas, tá vendo? É essa maravilha que a maioria dos crentes estão buscando. Eles vão para campanhas, né? Procuram campanhas, vão para campanhas, buscando o quê? Essas maravilhas, esses milagres, né? Então, para a gente entender um pouco do que eu estou falando, já que eu estou usando a questão, né, da cura, o que seria um milagre? Só para a gente poder entender. Um milagre seria mais ou menos assim: a pessoa tem um problema sério no coração, né? E lá tem uma deformidade no seu coração, ok? Ela fez lá aquele exame, mas ela foi na igreja e a unção de cura estava manifestada ali naquele lugar. Todos vocês, quando eu falo de unção de cura, vocês já sabem que é a manifestação do Espírito Santo de Deus com os dons de curar, né? Que quando eu digo quando essa manifestação acontece, qualquer pessoa é curado, até ateu é curado, tá bom? Pastor, do que você está falando? Eu estou falando o seguinte: existe uma manifestação do Espírito Santo de Deus que é chamada de dons de curar, ou dons de cura. Quando essa manifestação está acontecendo na igreja, todos que estão doentes são curados, todos. Inclusive uma pessoa pode ser até ateu que ele vai ser curado ali. Mas o que essa manifestação faz? Essa manifestação faz muitos milagres. Por quê? Que é isso que eu estou falando com vocês. Uma pessoa pode estar com um problema no coração, uma deformidade, né, no coração, e quando acontece aquele milagre, o que acontece? Quando aquela pessoa recebe aquele milagre, que ela vai fazer um exame, não tem mais aquela deformidade naquele coração, o coração dela está perfeito, é um coração perfeito, amados. Um coração perfeito, é um coração novo que ela tem. Irmão, isso é um milagre.
Isso é um milagre, tá bom? Agora, a questão de cura já é uma coisa diferente, amados. Você quando toma um remédio, que você começa a tomar um remédio que você fica um tempo tomando esse remédio para poder você ter cura, você não pode dizer que aquilo foi um milagre, aquilo foi uma cura que aconteceu porque você levou um tempo para o quê? Para ficar curado, ok? E outra coisa, se a pessoa tem um problema no tecido, você vai ver que o tecido, a pele, né, tá ali e vai ficar aquela marca da cura. Ela não vai receber uma pele nova, não vai ter uma pele nova no braço dela, vai estar ali a marca de quê? Da cura. Ou seja, veja vocês que são coisas diferentes, são coisas totalmente diferentes, amados. Milagre e cura são coisas diferentes. Milagre é uma coisa que acontece instantaneamente. Pá! O camarada está querendo um emprego. No dia seguinte, quando ele acorda, tem uma fábrica da Coca-Cola instalada do lado da casa dele. Não tinha nada no dia anterior, né? Isso é um milagre, né? Não é? Ok? O que não é um milagre? É ele ir lá, saber que tem uma Coca-Cola ali na entrada do catiri ali, né? Ele vai ali, bota o currículo dele, ele vai crendo, né? Isso aí é alguma coisa que ele precisa crer para aquilo, ok? Agora, o inverso, né? Eu quero um milagre, Senhor. No dia seguinte, quando ele acorda, tinha um terreno baldio na casa dele, que ele olha, ih, caramba, tem uma fábrica da Coca-Cola aqui no meu terreno, do lado da minha casa, e tem lá uma pessoa do departamento de recrutamento, né? Do RH, batendo na porta dela. O Senhor está querendo trabalhar, né? Isso é milagre, amados. E isso, amados, isso faz com que as pessoas percam uma coisa muito importante, que é fé. Por quê? Porque como eu estou dizendo para você não precisa, uma pessoa não precisa de fé para uma coisa que é uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Não precisa. Eu me lembro que uma vez eu estava quando eu estava estudando, e tinha uma pessoa, nós estávamos tendo uma aula, e tinha uma outra aula numa outra sala. Terminou a aula da outra sala, essa pessoa que estava ministrando na outra sala veio para a nossa sala. E quando esse ministro que veio para a nossa sala chegou ali, o Espírito Santo de Deus falou com ele, que tinha uma pessoa ali que estava com câncer, e que ninguém sabia que aquela pessoa estava com câncer. Ninguém, amados. E quando ele perguntou se tinha alguém naquela situação, né? Teve uma irmã que se manifestou e falou: olha, essa pessoa sou eu estou com câncer, eu sou diagnosticada com câncer, mas ninguém na minha casa sabe, na minha casa só eu que sei disso, e agora vocês que sabem disso, porque o Espírito Santo de Deus revelou isso aqui. E eu não me lembro onde era o câncer, só sei que essa pessoa que estava ministrando, que chegou na nossa sala, falou: o Deus está falando que está te dando não sei o que era, não me lembro onde era, né? Se for rim, né? O Deus está te dando um rim novo agora, novinho agora. E não deu outra, amados, não deu outra. Aquela pessoa recebeu um rim novinho. Irmãos, isso é milagre ou é cura? Isso é milagre. Cura é uma coisa que acontece paulatinamente, né? Vai acontecendo aos poucos, você vai se medicando. Essa cura, amados, ela está dentro de quê? Dentro desse processo de fé. Esse processo de fé que eu estou falando com vocês. A pessoa precisa ter fé para quê? Para receber milagre ou cura? Para receber cura. Por que ela precisa ter fé para receber cura? Porque é alguma coisa que ela vai esperar. E é sobre isso que eu quero mostrar rapidamente para você. Vamos comigo no livro de Hebreus, porque isso envolve outra coisa que está dentro disso que eu estou falando com vocês. Hebreus capítulo 10. Eu quero ler com você Hebreus 10. Nós vamos ler o verso 35 e 36. Hebreus 10, 35 e 36.
Ele diz assim: eu quero tentar mostrar a vocês que Deus opera na maioria das vezes, não com milagre, mas com cura, falando de cura, de corpo, né? Irmãos, na maioria das vezes, principalmente para nós que conhecemos qual é a vontade de Deus na área de corpo, de saúde, Ele não vai operar em nós com milagre, Ele vai operar em nós com cura. Por quê? Inclusive o irmão Reiga, ele fala sobre isso, né, que tem um livro dele, que eu acho que é o livro de cura dele, que ele diz que já foi feito um estudo de que as igrejas onde cura é muito ensinada, o assunto de cura é muito ensinado, dificilmente acontece uma manifestação do Espírito Santo de Deus com dons de curar. Porque se você for ensinado sobre cura, você vai precisar crer para cura. Tá bom? E quando você começa a crer para cura, eu quero dizer para você que você vai precisar aprender a esperar, a ter paciência. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 35, diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, a vossa fé, né? Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa. Ok? Então, nós não devemos nunca desistir da nossa fé, amados. Nunca. Nunca devemos desistir da nossa fé. Sabe por quê? Porque é a nossa fé que vai fazer com que a gente alcance aquilo que a gente precisa. É a tua fé que vai fazer você alcançar aquilo que você precisa. Mas eu quero avisar a você que essa fé ela vai precisar estar acompanhada de perseverança, de paciência, perseverança, perseverar. Na verdade, eu quero que você entenda que fé e perseverança são duas coisas ligadas. Na realidade, nós temos três coisas ligadas nessa área. Nós temos esperança, fé e perseverança. Porque, como eu tenho ensinado para vocês, uma pessoa ela não pode ter fé se ela não tem esperança. Antes de qualquer coisa, para se ter fé para alguma coisa, precisa ter esperança. A fé vem e traz aquilo que você espera quando você não sabe quando vai acontecer para agora. Mas tudo bem, mas ainda tem mais um elemento que anda junto com isso aí, que é o quê? A perseverança, que é o que ele está falando aqui, que a gente vai daqui a pouco voltar nisso. Então, no livro de Hebreus, a Bíblia, as cartas, elas são cartas escritas direto. Às vezes a gente costuma ler textos, né, que a gente acha que são coisas separadas. Porque, por exemplo, você começa a ler Hebreus capítulo 10, quando você chega em Hebreus 11, você acha que ele está falando de um assunto diferente. Não, ele continua falando sobre a mesma coisa que ele está falando no capítulo 10. Só que a Bíblia ela está com capítulos e versículos para facilitar, né? Como eu costumo dizer para vocês, porque aí na realidade não deveria ter capítulo e versículo. Isso é uma carta. E carta você não vai botando com capítulo e com versículo. Carta você vai escrevendo direto e vai desenrolando ali, desenvolvendo o assunto que você está tentando falar sobre ele. E quando ele chega no capítulo 11, ele prova que fé e perseverança andam juntos. Ou seja, que se eu quero conseguir alguma coisa pela fé, ou se eu quero receber cura, por exemplo, pela fé, a fé e a perseverança precisam andar juntos. Quando ele chega no capítulo 11, ele mostra isso, amados, que perseverança anda junto com fé. Vamos lá, um texto que é muito conhecido nosso, Hebreus 11, 1. Vamos lá, vamos olhar. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ele diz assim: ora, a fé, na minha versão pelo menos, ele fala assim, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Aqui a gente tem duas coisas, amados, que confirmam aquilo que ele falou antes. O escritor aos Hebreus falou antes. Tem duas palavras aí que confirmam o que ele falou antes sobre perseverança. Primeira coisa, fé é certeza.
Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Certeza não é uma coisa que você tem sempre. Certeza é uma coisa que você pode ter agora, ou daqui a uma hora você não tem mais certeza. Por isso que essa palavra certeza, ela anda junto com o quê? Com perseverança. Vocês lembram naquele episódio em que Pedro viu Jesus andando sobre o mar, que ele falou, né, para Jesus, né, que Jesus diz, não fiquem com medo, não, sou eu. Aí Pedro fala, se é você mesmo, manda eu ter contigo. Aí Jesus fala, vem. Aí Pedro o que faz? Tira o pé do barco, bota os dois pés do barco e começa a andar sobre a água, né? Ele ali estava com o quê quando aconteceu aquilo ali? Tava, né? Certeza. Ele tinha certeza que ele podia andar sobre as águas. Mas segundos depois, amados, por causa das circunstâncias, aquele homem começou a afundar e pediu para Jesus ajudar ele. Ou seja, ele perseverou na fé dele, na fé que ele tinha? Não. Essa questão não é uma questão de que ele não tinha fé. Isso quer dizer o seguinte, que perseverar, isso quer dizer que certeza é uma palavra que está mostrando que fé precisa de quê? De perseverança. Porque eu posso ter certeza agora, mas daqui a 5 minutos eu posso não ter mais certeza. Pedro tinha certeza? Tinha. Se ele não tivesse certeza, ele não teria saído do barco. Ele não é louco, né? Ele não é louco de sair do barco sem ter certeza. Mas, irmãos, quando Pedro saiu do barco, ele começou a caminhar, aquela certeza foi embora. O que ele precisava fazer? Perseverar. É isso que o escritor fala um pouquinho antes. Quando ele entra no capítulo 11, mas antes ele fala que a gente precisa perseverar, ficar firme na nossa fé. Firme, amados, firme, não deixar que coisa nenhuma nos tire da nossa fé. Mas tem uma segunda palavra também que mostra que fé e perseverança andam juntos nesse texto. Ora, a fé é a certeza das coisas que se o quê? Esperam. Irmão, você pode esperar uma coisa e pode desistir. Quantas vezes a gente faz isso? A gente esquece daquilo e desiste daquilo que a gente está esperando. Quantas vezes, amados? Então eu estou dizendo para você que, como isso é uma carta, o escritor, né, ele diz no capítulo, eu vou ler aqui no capítulo 10, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ou seja, são duas coisas, né? A primeira coisa que é o quê? Fé é a certeza, tá bom? Certeza, eu estou certo. Então, se eu estou certo agora, eu preciso continuar certo. Por isso, amados, a gente precisa continuar fazendo o quê? Com uma boa confissão. Você está vendo como é que a confissão é importante? Por que a confissão é importante? Algumas pessoas acham que confissão é você estar convencendo Deus. Não, confissão é você convencer você mesmo. Vamos pensar uma coisa aqui com relação a Pedro. Quando ele saiu do barco, quando ele começou a sentir aquele vento, né, que ele começou a sentir medo, digamos que Pedro tivesse feito assim: não, eu vou chegar até Jesus. Não, Jesus disse que eu vou chegar lá. Jesus disse que eu vou chegar lá, então eu vou chegar até lá. Eu vou chegar até Jesus. Jesus me deu a palavra dele e disse que eu poderia ir. Eu vou chegar até lá. Sabe o que Pedro estaria fazendo, amado? Fortificando a fé dele. Sabe para quê, amados? Para ele não fraquejar e para ele se manter firme, perseverante naquilo que ele estava crendo no momento que ele saiu de dentro do barco. Irmãos, isso é muito importante. Confissão, sim. Fala, eu vou. Não, tudo bem. A pessoa, ela... As coisas, amados, elas distraem a gente. Na área de cura, irmãos, dor distrai a gente. Distrai. A gente, quando está sentindo dor, distrai. Esses dias eu estava sentindo uma dor e quando você começa a sentir muita dor, que a dor é muito forte, irmãos, é um negócio complicado. O negócio é complicado. Por isso aquele texto lá de Tiago, ele manda chamar o presbítero da igreja. Sabe por que ele manda chamar o presbítero da igreja? Aquilo ali, amados,
Não é para qualquer crente, não. Ali é para o crente que ele já não está conseguindo nem mais crer. Todos os crentes acham, né, que ele ficou doente. Estou com gripe. O pastor tem que vir aqui orar por mim. Não, amados. O crente que está com gripe, ele tem que ir para onde para ser orado, amados? Na igreja. A não ser que ele não esteja conseguindo levantar da cama, porque às vezes a pessoa tem uma gripe lá, que é daquelas que, né? Está com muita febre, já a pessoa não está conseguindo levantar da cama. Mas, irmãos, porque esse levantar da cama para ir para a igreja, sabe o que é isso, amados? Isso é manifestação de fé. Irmãos, isso é manifestação de fé. Não, eu vou para a igreja, eu vou lá, eu vou receber a oração da fé e eu vou ficar curado. Então guarde isso. Quando a Bíblia fala, né, para chamar os presbíteros da igreja, é porque aquela pessoa, amados, está muito mal. Mas está muito mal. Porque se uma pessoa não estiver muito mal, sabe onde ela deve receber a oração da fé? Na casa do Senhor. Tudo bem, eu não estou dizendo que não possa receber uma visita. Não estou dizendo isso. Mas a maioria dos crentes, eles acham, quando lê aquilo ali, eles acham que estou com dor de cabeça, não vou para a igreja. Aí alguém tem que ir lá visitá-lo. Ele só está com uma dorzinha de cabeça, né? Ele só sente uma dorzinha de cabeça. Aí depois fica, mas ninguém veio me visitar, ninguém veio aqui para me visitar, né? E outra coisa, ele não manda chamar o presbítero da igreja, porque o texto diz para fazer o quê, amados? Chamar. Aí depois a pessoa fica curada, ela começa a dizer, né? Falar mal do pastor, falar mal da igreja, né? Poxa, fiquei doente, não veio ninguém me visitar, não veio ninguém orar por mim. Mas, irmãos, o texto, a Bíblia diz que é para a gente chamar o presbítero da igreja, que ele tem que vir visitar a gente. Mas a Bíblia diz que é para fazer o quê, amados? Chamar, né? Chamar o presbítero da igreja. Então, eu estou dizendo para você que fé e perseverança andam juntos. Paciência, né? São duas coisas que andam juntas. Então, quando ele volta, vamos voltar lá no verso 36? Vamos voltar lá no verso 36, capítulo 10. Então, a fé ela só existe se houver perseverança, tá bom? Se não houver perseverança, a fé foi embora, amados. O que foi que aconteceu com Paulo, com Pedro? Faltou perseverança e a fé foi embora. Quando faltou perseverança, o que foi que entrou? A dúvida, tá bom? Porque quando falta perseverança, a dúvida sempre entra. Sempre entra. Então, nós cremos e devemos confessar aquilo que nós cremos. Cremos e devemos confessar e continuar confessando, tá bom? Aquilo que nós cremos. Capítulo 36, capítulo 10. Verso 36, ele diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Veja que ele fala que a gente só alcança a promessa depois de fazer a vontade de Deus, ok? Vamos usar de novo esse exemplo. Qual era o objetivo, qual era a bênção para Pedro ali naquela situação? Era chegar onde Jesus estava e depois ir com Jesus até o barco. Essa era a bênção. Então, quando ele diz, né, que a gente deve permanecer firme, como é que ele fala? Ele fala para a gente permanecer firme. Me fugiu, peraí. Ele diz assim: com efeito, tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade... Qual era a vontade de Deus ali, amados? A vontade de Deus era que ele caminhasse.
E o resultado dessa bênção qual era? Eles chegaram em segurança no barco. Qual era a vontade de Deus naquela situação? É que ele continuasse caminhando, firmeza. Esse versículo que o Paulo falou, no verso 23, né, Paulo? Aqui, ó. Vamos ler o verso 23 do capítulo 10, né? Dez, 23. Ele diz assim: guardemos firme a confissão da esperança. Olha só, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele fala, qual é a minha esperança? A minha esperança é de ser o quê? Curado. Então ele fala para eu manter firme a confissão da esperança, amados. Mas eu mantendo a confissão da esperança firme, o que eu vou manter firme? A minha fé, que é a posse. Quando eu mantenho a confissão da esperança firme, porque na versão de vocês ele fala para manter firme a confissão da esperança, é isso mesmo? De todo mundo? É assim mesmo que fala na versão de vocês? Guardemos firme a confissão da esperança. Isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. Engraçado que ele não fala para nós mantermos a confissão da fé, mas fala mantermos a confissão de quê? Da esperança. Porque a fé é o que traz a esperança para agora. Porque na realidade a fé, ela não mexe na minha esperança, ela deixa a minha esperança intacta. Só que ela traz aquilo que eu não sei quando vai acontecer para agora. E qual é a minha esperança? Qual era a esperança de Pedro? Chegar junto com Jesus no barco, que era isso que Deus queria que fosse a obra que Ele queria que ele fizesse, caminhasse, vou caminhar sobre as águas. Então, o que eu estou tentando mostrar para você e o que eu estou falando com você é que a gente pode saber tudo sobre fé, nós podemos saber tudo sobre esperança, mas eu quero avisar a você que se nós não perseverarmos, não formos firmes, perseverantes, irmão, nós não vamos alcançar a promessa, porque ele deixa bastante claro que nós, verso 36, ele diz assim: havendo feito a vontade de Deus, eu vou dar um exemplo. Ele continua, né, falando, e quando ele chega e fala sobre Noé, deixa eu achar aqui, ó, capítulo 11, nós acabamos de ver que fazer a vontade de Deus, né? Então, vamos ver. Capítulo 11, verso 7. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A questão aqui que eu quero mostrar para você é uma e simples. Qual era a promessa? Lembre-se do que eu estou falando com você. Eu estou falando com você o seguinte. Eu vou ler aqui o verso 36 do capítulo 10. Com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus... Qual era a vontade de Deus nessa situação de Noé, amados? Qual era a vontade de Deus? A vontade de Deus era que Noé construísse uma arca. Mas qual era o objetivo disso? Salvar a vida do próprio Noé. Para Noé receber a bênção de ser livrado daquele dilúvio, ele precisava fazer o quê? A vontade de Deus. Irmão, fazer a vontade de Deus é muito importante. Estar no centro da vontade de Deus é muito importante. Fazer aquilo que Deus quer que a gente faça é muito importante. Eu sei o que Deus quer que eu faça, amados. Eu sei o que Deus quer que eu faça. Isso é muito importante, amados. Porque a bênção para a minha vida está em eu ter fé, perseverança, em fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Para quê? Aí ele diz assim, para que eu alcance o quê? A promessa. Aqui, ele fala assim,
Ele diz, eu vou ler de novo o verso 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual era a promessa a Noé? Que ele e a família dele seriam guardados. E qual era a vontade de Deus? Que ele construísse o quê? Uma arca. Sabe qual é o problema, amados? O problema às vezes é que nós não somos perseverantes em fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Por isso que é muito importante saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, amado. Os crentes brincam com isso. Os crentes brincam com a vontade de Deus, amados. Por isso que nós não alcançamos a bênção. Porque quando eu saio da vontade de Deus, por não ser perseverante para fazer a vontade de Deus, sabe o que acontece, amado? Eu perco a bênção que está me esperando. Deus virou para Noé e falou assim, vamos lá ver o que Deus falou para Noé, vamos lá. Olha aqui, vamos lá. Vamos lá em Gênesis. Deixa eu encontrar aqui. Gênesis, capítulo 7. Vamos ler 6, capítulo 6, Gênesis 6. Verso 8. Só o verso 8 aqui. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Ok? Agora vamos comigo lá no... Deixa eu achar aqui onde é que eu quero ler. Vamos continuar aqui mesmo. Vamos continuar aqui. Verso 9. Capítulo 6, verso 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimento e calafetarás com betume por dentro e por fora. Olha a obra aqui, ó. Olha o que ele tinha que fazer. Tá vendo? Continuando, verso 15. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de alto. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, uma embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. De todo o ser que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para as conservares vivos contigo. Qual era a bênção aqui, amados? Ele ser livrado. E qual era a perseverança que ele tinha que ter em fé na obra que Deus, no que Deus tinha mandado ele fazer? O que Deus orientou ele a fazer? Fazer a arca. Irmão, eu vou avisar você uma coisa. Se ele para de perseverar em fazer a arca, a humanidade estaria destruída em Noé, porque ele iria morrer afogadinho, amados. Ele iria morrer afogadinho. Sabe por que ele iria morrer afogado, amados? Porque ele não perseverou na obra.
Ele não perseverou naquilo que Deus mandou ele fazer. Às vezes a gente desvincula, amado, sabe o quê? Aquilo que nós estamos esperando receber daquilo que Deus está mandando a gente fazer. Vocês estão comigo? Estão entendendo isso? Porque na realidade Deus quer que a gente persevere naquilo que Ele mandou a gente fazer. Desculpe, vamos voltar lá de novo. Vamos voltar lá de novo em Hebreus 10, 36. Vamos separar aqui. Hebreus 10, 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Para eu alcançar a promessa, eu tenho que fazer o que, amados? A vontade de Deus. Qual era a promessa para Noé? Entrar na arca e ser livrado. E qual era a vontade de Deus? Que ele fizesse o quê? Uma arca. A fé dele estava concentrada em quê, amados? Em fabricar a arca. Ele não tinha que pensar em ser livrado. Às vezes a gente fica concentrado, amado, naquilo que a gente quer. Eu quero cura, eu quero cura, eu quero cura. Mas não ficamos concentrados naquilo que Deus quer que a gente, o quê? Faça. Vocês estão comigo? Entendem isso? Irmão, saber o que Deus quer que a gente faça é muito importante. É muito, para eu alcançar a promessa de Deus, que está na palavra dele, eu preciso fazer aquilo que ele está me mandando fazer. Eu vou perguntar de novo, todos vocês sabem o que Deus está mandando vocês fazerem? A minha cura, a minha prosperidade financeira, você sabia que depende disso? Depende de eu estar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus quer que eu faça? Então, a perseverança está em fazer o quê? Aquilo que Deus mandou a gente fazer. Vamos lá. Qual era o objetivo de Pedro? Voltar seguro para o barco com Jesus. O que é que ele tinha que fazer, amados? Andar sobre a água. A vontade de Deus para Pedro ali era o quê? Andar sobre as águas. A vontade de Jesus para a vida de Pedro ali era andar sobre as águas. Em que ele tinha que perseverar? E andar sobre as águas. Ele não precisava nem pensar em chegar no barco de volta, porque ali era a conclusão da bênção, mas ele tinha que se concentrar em quê? Naquilo que Jesus havia mandado ele fazer. Ele precisava ficar perseverante naquilo que Jesus tinha mandado ele fazer. Irmãos, a maioria dos crentes não querem nem saber o que Deus quer que eles façam. Não querem ter direção e saber o que Deus quer que ele faça, e isso individualmente falando. Eles não querem saber, amados. E como é que vão desfrutar do melhor de Deus para a vida deles se eles não conseguem andar em fé naquilo que Deus está querendo que seja a obra que eles façam? Fica fora da vontade de Deus, não fica no centro da vontade de Deus. Então, se você está no centro da vontade de Deus, eu quero te pedir uma coisa: persevere, fique firme. Fique firme. Sabe o que vai acontecer, amados? Você vai alcançar a bênção que está prometida para você. A bênção que está prometida para a tua vida, você vai alcançar, vai chegar até você, em nome de Jesus. Irmãos, eu gosto muito é muita coragem, é muita ousadia. Aquele homem construindo aquele trombolho, né? Aquele trombolhão, né? Eu já li que na realidade as pessoas fazem a arca como um barquinho, mas a arca na realidade era muito mais um paralelepípedo do que qualquer outra coisa. Ele precisava entrar num negócio que flutuasse. Ele não precisava entrar num transatlântico. Só precisava que flutuasse. Então eu li que se você for mexer nas medidas que eles estão dando aí, o negócio parecia um paralelepípedo. Aquele negócio paralelepípedo. Imagine, amados, a perseverança que esse homem teve que ter para poder alcançar a bênção. Isso é mais ou menos quando uma pessoa está debochando do outro, né? Você está fazendo isso? Ela está perdendo o tempo dele. Está perdendo o tempo dele.
Mas aquele que o outro está dizendo que está perdendo tempo, sabe muito bem o que está fazendo, que está no centro da vontade de Deus, está fazendo a vontade de Deus. E eu quero avisar a você, que sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa vai alcançar a bênção prometida para ela, amados. A bênção vai chegar, sabe por quê? Porque ela está sendo perseverante em fé, em fazer aquilo que Deus falou para ele fazer. Eu sei que tem muita gente, amados, que quer receber bênção, mas não quer ficar no centro da vontade de Deus, né? E nem pensam no centro da vontade de Deus. Mas eu quero que a gente aqui, que nós nesse lugar, a gente entenda que essas coisas andam juntas. Eu preciso ter fé. Fé para quê, amados? Eu preciso ter fé para fazer a vontade de Deus. Porque eu sei que é no centro da vontade de Deus é que vai estar a minha bênção. Na perseverança de estar no centro da vontade de Deus é que estará a minha bênção. Então eu quero pedir a você, ore ao Senhor, pergunte a Ele: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Senhor, eu estou no centro da vontade da tua vida, da minha vida? Senhor, eu estou fazendo o que tu queres que eu faça? Porque quando você começar a orar assim, orar em outras línguas, orar no entendimento, eu vou dizer para você, o Senhor vai falar com você. Você está no centro da minha vontade, permaneça firme, fique firme. Não deixe que ninguém te convença do contrário. Não deixe. Eu tenho certeza que você fazendo isso, sabe o que vai acontecer? A bênção de Deus que está prometida a você, a promessa de Deus que está para a tua vida, sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai chegar até você, tá bom? Não tenha dúvida disso não, não tenha dúvida. Eu estou dizendo que, por exemplo, uma pessoa pode querer cura, mas eu quero dizer para você o seguinte: se ela estiver longe da vontade de Deus, amados, ela não vai estar perseverando na vontade de Deus para ela receber a promessa. Pode falar de cura, eu quero cura, eu quero cura, eu quero cura, mas se estiver longe da vontade de Deus, eu quero emprego, eu quero emprego. Mas, irmãos, a pessoa está vivendo uma vida toda, né? Toda de qualquer maneira. Não vai ter, amado, não vai alcançar a promessa para a vida dele, ou para a vida dela, tá bom? Eu preciso perseverar em quê então? Eu preciso perseverar na vontade de Deus, tá bom? Eu preciso ter fé na promessa? Sim, também. Esperança na promessa? Sim, também. Mas principalmente eu preciso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, que é isso que Ele está falando, e andar firme nessa promessa de Deus para a minha vida, tá bom? Se nós fizermos isso, amados, eu quero avisar a você que as coisas não tem como mudar errado, tá bom? Não tem como mudar errado. Eu quero orar por você. Talvez você tenha entrado aqui, talvez você queira que a gente ore contigo, crendo para alguma coisa. Tem alguém? Vamos orar lá pelo teu cunhado, né? Não, é o cunhado do pastor Francisco. Tá. Vamos orar por você, em nome de Jesus. Valéria, vem até aqui, por favor. Chega mais aqui para perto de mim aqui. Põe as mãos aqui. Ela está... Isso aqui. Em nome de Jesus, espírito de enfermidade, eu estou dando ordem a você para bater em retirada do corpo da minha irmã agora. Em nome de Jesus, eu declaro, em nome de Jesus, a cura de Cristo. A cura de Cristo no corpo da minha irmã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enfermidade, eu estou dizendo para você que você não tem mais autorização para ficar no corpo da minha irmã. Eu decreto e declaro a tua falência agora, em nome de Jesus. Seca desde a raiz, agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque tu nos deu autoridade sobre a enfermidade em nome de Jesus. E eu te agradeço pela cura da minha irmã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Está feito. Está feito. Em nome de Jesus.
Sim, Francisco, fala, querido. Valfredo. Vamos orar. Uhum. Uhum. Tá bom, vamos orar. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu sei, Senhor, que Tu nos ouve sempre. Senhor, a Vânia pediu para a gente orar pelo irmão dela, pelo Valfredo, Senhor. Por causa daquela questão lá dele, lá, Senhor, da oficina dele. Senhor, tem misericórdia dele, Senhor. Em misericórdia também, em amor à Tua filha, Senhor, que está ali também aflita por causa do irmão dela. Em nome de Jesus, ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor, ajuda. Para que ele possa localizar todas as ferramentas dele, que esse problema, Senhor, possa ser solucionado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Eu também oro, Senhor, pela cunhada da Vânia, pela Denise, Senhor. Em nome de Jesus, que ela possa descobrir o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus de toda a provisão. Que ela possa ter esse encontro com Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. E que Vânia, Senhor, possa mesmo ser, como eu tenho orado, um luzeiro ali naquele lugar, Senhor, e que eles possam ter mesmo, ela possa ter, Senhor, uma experiência contigo, Senhor. Em nome de Jesus, nós falamos contigo enfermidade, nós te repreendemos em nome de Jesus e declaramos e decretamos a cura de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos ofertar? Graças a Deus. Pastor Bud, ele costumava dizer que, vi muito ele falando isso, esse deveria ser a hora mais alegre do culto. Essa deveria ser a hora mais alegre, porque a Bíblia diz que Deus ama, ele falava, irmãos, Deus ama quem dá com alegria, irmãos, né? Aquele sotaque de americano misturado com nordestino, né? E ele falava que Deus... E é isso mesmo que a palavra de Deus fala, Deus ama quem dá com alegria. Então esse deveria ser um momento, amado, de festa mesmo, de vir dançando, pulando, plantando bananeira, né? E fazendo festa, porque Deus ama a generosidade, ama o generoso. Um texto que a gente conhece bem, abre tua Bíblia comigo, Provérbios 11. Verso 24 diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará. A quem dá a beber será dessedentado. E essa atitude de alegria, amados, é uma atitude, sabe de quem? De generosidade, é uma atitude essa atitude de alegria é uma atitude generosa. Só o generoso, amados, faz dar alguma coisa com alegria. E eu quero convidar você agora para fazer isso. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de semear na Tua casa. Fazemos isso, Senhor, com alegria, crendo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos fazer isso.